Hoje nós vamos para mais um tema bem polêmico, né? Sexo, exclusividade conjugal, protesto. Um tema bem polêmico, porque nós vivemos numa cultura em que esse tema passou até a ser um tema totalmente ultrapassado, né? Dentro da cultura que nós vivemos é ultrapassado essa coisa de ter o relacionamento sexual depois do casamento ou dentro da esfera do casamento. De maneira que o nosso objetivo é justamente a gente trazer esses temas, olhar para a Escritura e ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu trouxe, como eu tenho feito, um trecho de um filme, um filme com... Eu não anotei aqui o nome do filme, se você lembrar, já viu, com o Bruce Willis. Licença para Casar. É um filme com o Robin Williams, né? Aquele ator que já faleceu, ótimo ator Robin Williams. E só eu vou te passar o contexto do filme. O Robin Williams é um pastor e ele está recebendo um casal que quer se casar, e ele então consegue uma data, mas a data para casamento está muito próxima. E ele tem alguns requisitos para esse casamento, né? Preste atenção nessa cena do filme. Achamos uma vaga. Daqui a 3 semanas, o que acha? Eu acho que... Aí é pouco tempo. Não, quer dizer... Tudo bem, então a gente se casa em 3 semanas. Ótimo! É assim? É. Assim foi escrito? Assim Sim, será. Que bom. Então, só tem um porém. Há alguns anos eu instituí um curso de preparação para o casamento. O curso é um pré-requisito para a realização de qualquer casamento nessa igreja. No final do curso, se eu achar que não estão preparados, ou se desistirem do curso no meio, eu posso cancelar o casório. Com licença, isso aqui não é obrigatório, é porque nós dois estamos prontos para casar. Digamos que sugerimos com ênfase. Resumindo, não tem escolha. Com a taxa de divórcios em... 50%. É maior no primeiro casamento. Vocês disseram que moram juntos, não é? Desculpa, quem é você mesmo? Participo do programa Ministros do Amanhã. O reverendo Frank é meu mentor. E ele é meu aprendiz? Notei. Escutem, crianças, nós só queremos garantir que tomem a decisão correta, porque a sua felicidade futura depende disso. O reverendo tem uma taxa de sucesso de 100% entre os que terminam. Mas entre A os que não gente vai terminam. fazer. Vamos fazer. Vamos fazer? Isso. Vai ser ótimo. Nós vamos fazer. Essa é a minha sede. Bom, são 3 meses de preparação e vamos reduzir para 3 semanas. Só algumas regras. Primeira, cada um deve escrever os seus votos. Há um caderninho ali. Só vão trocar esses votos entre si durante a cerimônia. Que lindo. Não é? Tá bom, e a regra número 2? A partir de agora, sexo só na lua de mel. Falou sério? Falei. Amanhã de manhã, bem cedo. Apareçam. Agora digam o 11º mandamento. Não Qual sei. é? Não te atrasarás. Tá bem. Ai, temos milhões de coisas para agitar, mas vai dar tempo. Eu só tenho que falar com Carlyle. Beleza. O lance do sexo era brincadeira, né? Carlyle, sou eu. Tá sentada? Olha só, amor, a gente vai ter que conversar sobre isso aí depois. Sem sexo? Pô, deixa isso pra depois que vocês se casarem. É por isso que eu vim aqui, Joel, pra receber Peraí, a tua compaixão tô esmagadora. zoando você. Meus parabéns, você vai adorar ser casado. Muito bem, não sei se você entendeu, a dublagem é meio ruim ali, mas esse casal, eles vão casar em 3 semanas e um dos requisitos que o pastor impõe é nada de sexo, sexo só na lua de mel, e o rapaz ali ficou nervoso com isso, né? Meu amor, vamos conversar sobre isso, ele não estava falando sério. Por quê? Porque dentro da nossa cultura, para a nossa cultura e para a cultura atual, a sabedoria bíblica nos apresenta 2 grandes absurdos. Para a nossa cultura atual, a sabedoria bíblica apresenta 2 grandes absurdos. Primeiro, não fazer sexo antes do casamento, né? A risada nervosa do rapaz, quando o pastor fala sobre isso, no sex, fala igual o pastor de ontem, né? Falando, mandando o inglês aqui.
né, nada de sexo antes do casamento, dentro da nossa cultura é um absurdo sexualidade como exclusividade do casamento, né? É um absurdo dentro da nossa cultura esse tipo de coisa, né? Há um clichê em Hollywood, e isso tem a ver com o segundo absurdo, que é ter sexo com qualidade no casamento. Então há dois absurdos dentro da nossa cultura. O primeiro é não fazer sexo antes do casamento, e o segundo esse é um clichê que a gente vê nas novelas, nos filmes, nos seriados, ter sexo com qualidade no casamento. Quando a gente olha, por exemplo, as novelas, os seriados, os filmes de Hollywood, sexo quente, eu vou falar sobre sexo aqui mesmo, sexo quente, sexo intenso, só acontece quando não se está casado. Né? Filme, novela, seriado, sexo quente. Um casal com 20 anos de casado, tendo uma relação sexual intensa, isso não aparece em filme, novela, em lugar nenhum. Na novela, geralmente, esse tipo de relacionamento acontece com gente que ainda não se casou, ou com gente que está com uma relação fora do casamento. Né? Qual a última novela, filme, no qual você viu um casal casado que vive junto, e você vê ali, né, as novelas têm cenas de sexo, os filmes, eu sei que tem, eu percebo, onde você vê uma cena quente, intensa de sexo, com pessoas casadas, com pessoas que vivem um casamento. Você vê isso? Eu não vejo. Cenas assim são de pessoas que não são casadas, ou são de pessoas que estão numa relação extraconjugal. Por quê? Porque há na cultura atual, há esses dois absurdos que a sabedoria bíblica nos apresenta. Não fazer sexo antes do casamento e ter sexo com qualidade no casamento. Então, a partir disso, nós vamos, e a partir dessas duas premissas, nós vamos trabalhar um texto que está lá em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, e eu quero, então, convidar você a abrir a sua Bíblia, ou a gente também vai projetar alguns versículos aqui. Né? Gênesis é uma palavra grega que indica o princípio. Né? Essa palavra, essa raiz gene, né, tem a ver com princípio, com nascimento. E o princípio das coisas. O livro de Gênesis nos fala sobre o princípio das coisas. Você lê ali nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, a gênese do universo, a gênese do sistema solar, a gênese do planeta Terra, a gênese da vida, a gênese do ser humano, dos seres humanos. Portanto, nós vamos encontrar também a gênese da sexualidade, numa perspectiva bíblica, nesses primeiros 2 capítulos de Gênesis. Tá? Então, quando a gente traz ensinamentos, que são ensinamentos que estão na contramão da cultura, quando a gente traz isso na igreja, eu como pastor, eu não quero impor a você o que a sabedoria bíblica diz sobre sexualidade. A igreja não está aqui para isso, para a gente impor um pensamento bíblico a você. Né? Terminada aqui essa palestra, cada um tem a liberdade de viver e de olhar a sua vida da maneira que bem entender, sobretudo sobre sexualidade. A gente como igreja, a gente não está impondo nada a ninguém. Né? O papel nosso aqui é ensinar. Né? Não é papel nosso impor a ninguém uma cultura na sexualidade. Nós vivemos uma cultura da sexualidade totalmente, na nossa sociedade, totalmente diversa daquela que é bíblica. Uma outra coisa, quem não tem muita intimidade com a Bíblia, talvez vá se surpreender justamente com o quanto Deus disse sobre sexualidade. O quanto Deus se interessa com sexualidade. A questão e o tema da sexualidade sempre foi um tabu na vida da igreja, mas um tabu sem razão quando a gente olha para a questão bíblica. Né? Então, Deus fala sobre sexo,
Deus criou o sexo é bom porque Deus o fez. Deus fala sobre sexo, Deus deseja que você tenha uma sexualidade saudável, porque Ele te fez assim, né? Então eu quero que você entenda nesta manhã o que a sabedoria bíblica diz sobre sexualidade, como é importante esse assunto e como Deus dá importância a esse assunto. Para os casais aqui presentes, eu quero mostrar como no plano de Deus a sexualidade é para ser vivida com toda a intensidade possível, né? Eu quero te mostrar como Deus quer que um casal viva com toda a sexualidade, com toda a intensidade na sua sexualidade possível. A cultura contemporânea que prega a liberdade, isso se dá também no que diz respeito à sexualidade, tem nos levado a uma situação muito delicada na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Como a proliferação de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, como meninas que engravidam precocemente por causa, né, da informação que muitas vezes chega, ou a liberdade que crianças têm em relação à sua sexualidade, né? O aumento de adultérios, sobretudo com o desenvolvimento das redes sociais. A minha pergunta nessa manhã é esta, e o primeiro argumento que eu trago sobre sexualidade dentro da cultura contemporânea é essa. Será que não há algo muito errado dentro da nossa cultura e dentro da nossa sociedade quando falamos sobre sexualidade? Será que a visão da sociedade sobre sexualidade está nos levando para um lugar saudável? Ou tem trazido como consequência coisas boas? A partir dessa reflexão, eu quero convidar você a gente olhar para 3 princípios que estão em Gênesis 1 e 2, para a gente conversar um pouquinho sobre sexualidade. Gênesis 1 e 2, como eu já disse no início, são esses 2 capítulos que nós queremos trabalhar com você. E o primeiro princípio é esse. Homens e mulheres são seres essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Tá? E o texto, o versículo que eu quero pensar com você é este. Vamos ler juntos? Gênesis 1, 27. Vamos lá, vamos ler juntos? Criou... Então esse texto fala de maneira genérica e geral que Deus criou o homem no sentido ser humano, na primeira frase. Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou o ser humano à sua imagem. E na segunda frase ele então diferencia, né? Na segunda e terceira frases. A imagem de Deus o criou. O que criou? Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher com a mesma essência. Não há diferença de essência. Nós falamos sobre isso no nosso primeiro estudo. Não há hierarquia quando nós falamos da questão da essência. Homens e mulheres são feitos da mesma essência. A mulher e o termo do hebraico para auxiliadora idônea nos fala sobre alguém que foi criado de ombro a ombro, para andar ao lado, não à frente, não atrás, não de baixo, não acima. Então, essencialmente, qualquer tipo de discurso que desvalorize a mulher em relação ao homem, quanto à sua essência, é discurso falacioso. Não existe na Escritura, na Bíblia, esse tipo de argumentação. Ok? Qualquer tipo de argumentação no sentido de dizer que a mulher é inferior, que a mulher é criada
de maneira inferior ao homem, essencialmente inferior ao homem, é discurso falacioso. Não existe isso na Bíblia. O texto de Gênesis 1 diz que a mulher foi criada e foi criada da mesma essência do homem e que ela, então, é uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora correspondente. No entanto, Deus criou seres humanos em dois formatos: homem e mulher. O homem, embora essencialmente igual à mulher, o homem ele é diferente da mulher. E essa é a beleza da criação, né? A criação é bela justamente porque ela é diversa. Não é isso? A gente vai para a natureza, a gente observa que há pássaros que são diferentes, que têm cantos diferentes, que têm cores diferentes, e essa é a beleza da criação. Há frutos e árvores que são diferentes, com frutos diferentes. E essa é a beleza da criação. Eu como uma manga, depois eu como uma banana, depois eu pego uma maçã, uma uva. Pensou se fosse tudo manga? A gente já estava enjoado de manga. Ninguém queria mais de manga, saber de manga, né? Se fosse tudo roxinol. A beleza da criação é justamente a sua diversidade. E quando Deus criou o ser humano, Ele também criou o ser humano com diversidade. O homem é diferente da mulher. O homem, essencialmente, embora essencialmente seja igual à mulher, o homem pensa como homem, o homem age como homem. A mulher, embora seja essencialmente igual ao homem, ela pensa como mulher, ela sente como mulher, ela age como mulher, e isso faz do casal, quando se unem, se tornam um só, faz do casal algo que o torna completo. Algo que o torna completo. Se o homem é aquele mais prático, é aquele mais pragmático, é aquele mais objetivo, falta ao homem muitas vezes sensibilidade, falta ao homem muitas vezes afetividade. Isso nós encontramos na personalidade das mulheres de uma maneira geral. O problema, irmãos, é que muita gente vê nessa diferença problema. Muita gente vê nessa diferença dificuldade, principalmente quando nós falamos sobre sexualidade. Se homens e mulheres são diferentes no que diz respeito aos seus formatos e não essencialmente, isso também é verdade quando nós falamos sobre sexualidade. Homens e mulheres são diferentes. E isso, em vez de ser visto como uma possibilidade de que um casal se torne completo, é muitas vezes visto como um problema na vida de casais, na vida de homens e mulheres que começam e têm uma vida sexual ativa dentro do casamento. Por exemplo, homens não entendem porque assuntos tão simples se tornam tão complexos, né, para as mulheres. Há até uma brincadeira, né? Na internet, tem um homem abrindo um livro, o livro é dessa grossura, e o livro é sobre o cara tentando entender a cabeça da mulher, né? Porque o homem geralmente diz entender as mulheres é difícil. Ela diz, meu amor, se você quer me agradar, faça um café da manhã para mim. E aí no outro dia ele faz o café da manhã e ela não se agrada. Ela, não, hoje eu estou precisando de outra coisa, né? E o homem, quando ele percebe isso, ele se sente incapaz, e isso traz muitas vezes problema, né? E o sexo, por exemplo, que para o homem é algo muito prático, algo muito simples, o homem olha para a mulher e percebe que para a mulher o sexo é algo muito mais complexo do que é para o homem. Que a mulher, por exemplo, precisa discutir a relação antes de ter e de estar pronta para uma relação sexual. Mulheres não entendem também os homens. Como eles podem tratar algo tão delicado, algo tão complexo como o sexo de maneira tão prática.
Eu diria que é muito bom que seja assim. Eu diria que a Bíblia nos ensina que é bom que seja assim. É bom que haja essa diferença. Porque nessa diferença nós nos complementamos. Essa diferença é boa. A nossa cultura impulsiona crianças e adolescentes hoje a desenvolver, por exemplo, sua sexualidade pela pornografia. Né? Hoje nós vemos essa facilidade. No entanto, o dano que a pornografia traz para um adolescente que começa, que já tem seu smartphone, que recebe vídeos pornográficos, né, no seu smartphone, o dano que a pornografia traz é que jovens, adolescentes que veem esses vídeos, naquelas imagens e naqueles filmes, é que ali, por exemplo, um jovem, um adolescente que vê uma cena de pornografia, ali ele está vendo uma mulher contratada para agir dentro do imaginário sexual masculino. E esta mulher que é contratada para agir dentro do imaginário sexual masculino é uma mulher que não age como mulher. O jovem, quando ele se casar, ele não vai ter uma mulher como aquela atriz pornográfica. Não vai ter. Tá, jovem? Adolescente. Aquela mulher que aparece no filme pornográfico, que vira de cambalhota, né? Quando você se casar, você não vai ter aquela mulher. Aquela mulher não existe. Aquela mulher é uma atriz que está ali contratada para fazer tudo aquilo ali, para agir muitas vezes como homem, para poder entrar dentro do teu imaginário e bagunçar o teu imaginário sobre sexualidade. Né? Aí homens vão para o casamento esperando aquela mulher, aquela atriz pornográfica. Né? E aí o que ele encontra? Uma mulher frágil, uma mulher diferente. E muitas vezes, muita gente se frustra quando chega e quando encontra isso. Né? Quando a gente se relaciona com uma mulher de verdade, a gente vai se deparar com uma mulher que age como mulher. Essa busca, por exemplo, essa busca masculina de mulheres que agem como homens na relação, mulheres que são, né, e que agem desta maneira, levam a eles até mesmo a um processo que pode desembocar até mesmo num problema com a sexualidade. E pode desembocar até mesmo na homossexualidade. E eu estava lendo sobre essa possibilidade. Por quê? Porque homens têm sido orientados a buscar mulheres que agem na sua sexualidade como homens. Isso é sério. E aí homens que cresceram neste imaginário de sexualidade, muitas vezes quando chegam no seu casamento, se frustram. E muitos deles vão buscar justamente e vão perceber que precisam de um homem para terem relação sexual. De um homem. E as mulheres? Algumas mulheres, hoje em dia, dentro da nossa cultura, tentam transformar seus homens em mulheres. Essa preocupação de buscar um homem mais sensível, essa preocupação de buscar um homem que tenha mais características femininas, pode estar transformando seu homem em mulher. E homens são péssimas esposas. Homens são péssimas esposas. Não tenha dúvida disso. Que bom que homens e mulheres são diferentes. Nós vivemos hoje uma cultura que parece querer dizer o seguinte: não há diferença. Mas que bom que homens e mulheres são diferentes. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Isso ajuda os nossos filhos a crescerem de modo saudável. Né? Por exemplo, na sexualidade, eu dizem, né? Vou plagiar aqui o pastor Cláudio Duarte, né? Fala muito sobre isso. Homens são micro-ondas, né? O homem está pronto para o sexo.
O homem é só, né? Vamos. E a mulher não, a mulher é o forno a lenha, a mulher é aquela que precisa de 1 hora, 2, 3, umas até 24 horas antes, começar a ser trabalhadas para o sexo, começar a ouvir alguma coisa diferente, né? Uma outra coisa que acontece quando a gente fala sobre essa diferença, é a exposição que nossos filhos têm à pornografia, como eu já disse. Não, isso eu já falei. Mulheres agem como homens. E uma outra coisa que eu ia falar é que mulheres aprenderam, por exemplo, com suas mães, que sexo é ruim, que sexo é feio, que sexo é algo que não se deve falar, né? Muitas irmãs aqui podem ter aprendido isso dentro da sua casa, dentro da sua família. Sexo é feio, sexo não pode falar, né? Então, sexo é ruim, guarda para a pessoa que você amar. Me parece estranho isso, é ruim, mas você guarda para a pessoa que você amar, né? E isso é um problema também que surge na relação que as mulheres têm com a sexualidade. Sexo não é ruim, sexo é bom, sexo foi criado por Deus, né? E aí mulheres, em nome dessa igualdade com os homens, muitas mulheres têm se tornado caçadoras. Já ouviu falar nisso? Mulheres que saem para caçar homens, né? Mulheres que são biologicamente, emocional, espiritualmente feitas para serem cuidadas, buscarem segurança nos homens. Elas hoje, dentro da nossa cultura, estão se tornando caçadoras. Elas vão atrás dos homens, elas vão atrás de sexo, elas saem para buscar sexo. E isso é algo muito corriqueiro dentro da cultura que nós vivemos. Então, homens e mulheres são seres essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Criou Deus o homem à sua imagem. Criou Deus o ser humano essencialmente igual. E a imagem de Deus os criou. Todos nós somos criados à imagem de Deus. Homens e mulheres são essencialmente iguais. Mas Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Homens e mulheres são diferentes. Vivemos os nossos relacionamentos e há diferença. E o grande desafio do casamento é justamente conseguirmos superar essas diferenças e nos tornarmos um só com o nosso cônjuge, né? Porque a esposa completa o marido completa a esposa. Quando se tornam um só, quando conseguem vencer as diferenças, quando conseguem alcançar a maturidade de viverem juntos, podem viver algo abençoador, não só na sua vida de maneira geral, mas também no que diz respeito à sexualidade. Ok? Esse primeiro princípio. Alguma dúvida? Homens e mulheres são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Mulher, não tente tornar o seu marido uma mulher, uma esposa. Isso não estou dizendo que o marido não possa ser sensível, não estou dizendo que o marido não possa ser afetuoso. Falamos sobre isso semana passada. É importante que o esposo ame a sua esposa e amar a sua esposa com atitudes concretas, né? As 5 linguagens do amor que nós falamos. Não adianta só dizer que ama, precisa demonstrar amor, precisa elogiar, precisa demonstrar afeto, precisa ter sensibilidade. Mas não queira, mulher, que seu marido se torne uma mulher. É bom que ele continue sendo homem. Marido, não espere que sua mulher se torne o homem da casa. Hoje em dia, muitas mulheres se tornaram o homem da casa, o chefe da família, porque homens, dentro da nossa cultura, se omitem. Entregam na mão da esposa toda a responsabilidade, e para ela é muita coisa. É muita coisa. Mulheres sobrecarregadas dentro da sua casa. Por quê? Porque homens decidiram que a mulher será o homem da família, o chefe da casa.
Não faça isso. Deus criou homem e mulher funcionalmente diferentes, embora sejam essencialmente iguais, ok? Se vocês não têm perguntas, princípio 2. Homens e mulheres são seres funcionalmente diferentes, mas constantemente atraídos. E aí agora eu vou falar sobre uma coisa que talvez seja algo diferente do que você ouviu, ou que talvez você nunca tenha ouvido dentro de uma igreja. O texto é esse aí. Vamos ler juntos? Disse... Não, você leu mal. Vocês leram mal, não é assim que se lê esse texto. Sabe por quê? Eu vou explicar o contexto. O homem estava sozinho, no paraíso. E Deus, muito sábio e pedagógico, mandou o homem, olhou aquele marmanjo sozinho, triste, né? Mandou o homem lá. Fala o seguinte, vai colocar o nome dos animais. Vai lá, Adão. E o Adão foi colocar o nome nos animais e ele percebeu que os animais se amavam, que os animais tinham as suas parceiras, né? E ele então, vendo os animais, viu isso que ele estava sozinho. Deus então fez Adão dormir e o relato não é jornalístico como nós lemos. O relato não é científico como nós lemos. O relato tem outra natureza. O fato é que quando Adão abre os olhos, você leu assim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Não, ele não disse assim. Quando ele abriu os olhos e viu aquela mulher, ele diz, uau, Deus, agora sim, Deus. Essa sim é osso dos meus ossos. Essa sim é carne da minha carne. Agora o Senhor acertou em cheio, Deus. Foi assim que Adão falou. Por quê, irmãos? Porque Deus criou os seres humanos sexuados. Sexuados. Jovem, não existe pecado nenhum em você se perceber atraído pelo sexo oposto. Deus te fez assim. Deus fez o homem assim. Ele olha o jovem, adolescente, olha para a menina, para a adolescente, bonita, e ele se sente sexualmente atraído. Não é pecado. Deus nos fez assim. A gente transformou esta atração em pecado. Não é pecado. Deus fez o homem assim. Quando Adão abriu os olhos e viu Eva, ele não falou, esta assim é osso, não. Deus, que maravilha. Foi assim que Adão falou. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus fez assim. Nos fez assim, atraídos pelo sexo oposto. A mulher é a mesma coisa. Ah, pastor, só os meninos? Não, a menina também. Olha para o rapaz bonito, né? Olha para o rapaz, algumas meninas estão olhando até para os feinhos. Brincadeira. E sentindo atração sexual. O adolescente começa a sentir atração sexual pelo sexo oposto. E se for pelo sexo oposto, amém. Não é isso? Que bom, né? Hoje em dia está assim, né? Portanto, quando olhamos para a nossa esposa e nos sentimos atraídos sexualmente por ela, meu irmão, que cresceu dentro da cultura, que dizia que sexo é pecado, que dizia que quando você entra no quarto com a sua esposa, Deus fica do lado de fora. O Espírito Santo fecha os olhos. Você que aprendeu isso, isso não é bíblico. Deus fez você com a capacidade de ser atraído sexualmente, e isso é bênção de Deus. Quando as mulheres olham para o seu marido e sentem vontade de fazer sexo com ele, isso não é pecado, é bênção de Deus. Bênção de Deus.
Quando você está com a sua esposa, tendo uma relação sexual, você está praticando espiritualidade cristã. Sabia disso? Você está praticando espiritualidade, você está vivendo aquilo que Deus chamou você para viver com sua esposa, tendo um relacionamento sexual. E aí, de novo, eu vou plagiar o pastor Cláudio, que fala muito disso. O problema é que o camarada bota aquela sunga furada e toda larga, né, com o elástico largo, né, aquela sunga, né, aquela coisa feia, né, e com um pinguinho de xixi do lado esquerdo, né? E aí não tem como haver toda a atração que é natural da mulher, quando ela vê aquilo, né, ela desanima. A mulher bota aquela camisa velha, antiga, de político, com a foto da Dilma. Aí fica difícil para o homem, né? Para o homem olhar para aquilo e sentir algum tipo de atração sexual. Não dá, né? Então, é necessário, é bênção de Deus que a gente sinta atraído e a gente precisa ajudar um ao outro, né? Nós homens deixamos a protuberância abdominal, como a minha aqui, né, crescer. As mulheres, né, novinhas estão ainda querendo seduzir seus namorados, né, e depois que casam, se largam. É necessário a gente ajudar. Deus não faz milagre. Ou Deus faz milagre, sim, desculpa. Deus faz milagre, mas esse milagre Deus não vai fazer. Esse milagre Deus não vai fazer, você precisa ajudar, né? Ele não vai te... Esse negócio de oração, você vai na igreja que o pastor ora e você emagrece, isso é balela, não tem jeito. Vai ter que suar, né? Não tem jeito. E aquela questão, tem gente que acha que quando o casal entra no quarto para fazer sexo, Deus fica do lado de fora. Não. Deus nos fez assim. Nos sentirmos atraídos sexualmente por outro, isso é bênção de Deus, né? Deixa eu te mostrar uma mulher bíblica. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Uma mulher bíblica. A mulher do Cântico dos Cânticos, ou do Cantares de Salomão. Olha só o que essa mulher fala. Você diria, pastor, isso pode ler na igreja? Pode. Está na Bíblia, está na tua Bíblia. Ah, se ele me beijasse. Se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Está na Bíblia. Essa mulher pode ser chamada de mulher bíblica. Talvez nesse ideário, nessa cultura, que é ver sexo sempre como algo errado, alguém poderia dizer, pastor, ela é uma assanhada. Não. Essa mulher descreve algo de bom que Deus lhe deu. Desejar o seu amado. Ela deseja o seu amado. Ela fala abertamente. Mas por quê? Porque há uma aliança. O meu amado, ela diz, é meu e eu sou dele. Não deve haver vergonha quando há aliança, quando há compromisso, ou seja, quando há matrimônio. Deve haver desejo sexual. Lá no capítulo 8 de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ela diz, as muitas águas não poderão apagar esse amor. Há uma aliança. Ela fala sobre um selo sobre o seu braço e o seu coração. Nós já falamos sobre esse texto, sobre a aliança, sobre o compromisso. Ela diz o que quer, ela quer ter intimidade com esse homem com quem ela fez aliança. E mais, essa mulher fala durante o ato sexual. Olha o que ela diz, capítulo 2, versículo 6. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, o seu braço direito me abrace. Não há vergonha.
Sabe por quê? Porque ela está nos braços do seu amado. Ela está nos braços daquele com quem ela tem compromisso. O complicado é você chegar e se entregar para alguém com quem você não sabe se estará amanhã. O complicado é você se entregar a alguém que você não sabe se pode fazer planos. O complicado é você se entregar a alguém com quem você não fez aliança, com quem você não tem compromisso. É por isso que na sabedoria bíblica, a aliança vem antes da relação sexual. Porque a relação sexual é boa. Deus criou para abençoar. No entanto, Deus criou a gente, homens, mulheres, seres sexuados que desejam para viverem uma sexualidade sadia no âmbito da aliança, no âmbito do compromisso. Eu sei, isso parece antiquado. Eu sei, esse discurso parece antigo dentro da cultura que nós vivemos, mas vamos olhar a sociedade que a gente vive, vamos olhar as famílias, vamos olhar como há liberdade e banalização da sexualidade dentro da nossa cultura. Olha em volta e ao redor. Se o modelo que está imperando, se é um modelo que tem nos levado para alguma coisa que seja boa. O mínimo de inteligência, o mínimo de percepção, você vai dizer, não, pastor, essa banalização da sexualidade está nos levando para o caos. Para o caos. Adolescentes, já com vários parceiros. Que tipo de benefício esse adolescente terá? Que tipo de relação com sua sexualidade terá? Que tipo de casamento esse adolescente poderá ter no futuro? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E o sexo não é só chegar e fazer sexo, há uma série de outras coisas que estão nessa questão. Né? Então me mostre, eu desafio você a me mostrar que este modelo vigente tem construído pessoas com uma sexualidade sadia, construindo famílias mais firmes e fortes, relacionamentos mais fortes e profundos e duradouros. Olha só, o que essa mulher fala do seu amado. O meu amado tem pele bronzeada. Ele se destaca entre 10 mil. Seus braços são cilindros de ouro, com berilo neles engastados. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Parece a Gleice falando de mim. Pernas são colunas de mármore em base de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano, ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido. Ó mulheres de Jerusalém, este é o meu amado. Este não é um cara que eu conheci ontem. Este não é um cara que conheci outro dia. Esse não é um amigo que eu uso quando estou carente. Ele é o meu amado, ele é meu. Ela diz às mulheres de Jerusalém, tirem o olho dele, ó mulheres de Jerusalém. Veja que ela está falando para as mulheres. Tirem o olho dele, ele é meu. Né? Escuta isso. Se você, mulher, não disser isso para o seu marido, lembra que eu falei semana passada? Que o homem quer ser o super-herói, Indiana Jones, Wolverine, né? Alessandro falou que pegou, foi você, Alessandro? Pegou o vidro de azeitona, lembrou da mensagem, fez aquela cara de Wolverine, saíram as garras de aço e ele abriu, chegou a quebrar de tanta força que ele fez. Não, isso aí já é por minha conta. Homens gostam disso. Se você não falar isso, alguma mulher vai falar.
Não é isso? Hoje em dia o negócio está feio. Homens também. Se você não falar para sua esposa, algum homem vai falar. Veja o que essa mulher fala sobre o seu amado, né? Eu percebo um bloqueio em casais em viver e potencializar isso no seu casamento, né? Quando olhamos para esse texto de maneira mais abrangente, a gente percebe que esse casal, ele passa por altos e baixos. Não é sempre isso aí, não. Você lê o Cântico dos Cânticos todo, você vai perceber que eles passam por altos e baixos. Há uma parte do texto que fala que a mulher tem um sonho, ela sonha, quando ela acorda, ela coloca a mão do lado assim, cadê o amado? O amado não está. Ela sai procurando o amado e não acha. Quantas vezes isso acontece na vida conjugal? Um dos dois está com um enorme apetite sexual e o outro não. Quantas vezes isso acontece dentro dos nossos relacionamentos? O texto diz que o marido volta, bate na porta. Ela agora diz para si mesma, agora eu não quero nada mais com ele, não vou abrir a porta. E aí depois ela decide abrir, quando abre a porta ele já não está lá. Desencontros. Quantos desencontros dentro da relação matrimonial nós vivemos? Aqui também esse casal está vivendo momentos de desencontros. Jovens aqui presentes, abram os olhos e sejam críticos em relação ao que a cultura tenta fazer você engolir. Encontrar uma pessoa numa noite e viver uma noite de amor com essa pessoa e achar que você está vivendo uma noite de amor com essa pessoa é balela. Intimidade custa muito mais caro. Sexo bom é sexo com intimidade. Intimidade custa muito mais caro. É ao longo da vida. Tem que passar pelos desencontros. Tem que passar pelos momentos difíceis. Em que ele quer, ela não quer. Em que ela quer, ele não quer. Tem que persistir nesses desencontros, percebendo Deus renovando o amor. Encontrando a maturidade. Fazendo um contraponto disso com a cultura tribalista. Você conhece os tribalistas? Nem tem mais, né? Os tribalistas foram um trio. Marisa Monte, Arnaldo Antunes e... Carlinhos Brau. Foram 3 cantores conhecidos que fizeram os tribalistas. Eles lançaram essa música, que é uma visão tribalista dessa questão da sexualidade. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Né? É a cultura tribalista que faz com que uma adolescente entre num baile, né, e foi, nesse caso, um baile funk, e ela fique grávida, e ela não saber de qual dos 12 com quem ela teve relação sexual, qual dos 12 é o pai da criança. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Essa é a cultura tribalista. Eu diria que a mulher de Cantares, ela cantaria essa música diferente. Eu sou do meu amado, não sou de todo mundo, e meu amado me quer bem. Eu sou do meu amado, não sou de todo mundo, e meu amado é meu também. Dá até para cantar, botar na música. Né? Nessa cultura, irmãos, é loucura se entregar totalmente. Nessa cultura não dá para construir intimidade. Né? Nessa cultura não dá para ficar nu.
não somente fisicamente, mas também emocionalmente. Pessoas se relacionam com outras com quem não dá para ficar nu, com quem não dá para se abrir emocionalmente, né? A visão bíblica, essa mulher cantaria desta forma, ok? Então, segundo princípio, do primeiro e segundo capítulo de Gênesis, homens e mulheres são seres funcionalmente diferentes, mas constantemente atraídos, tá? Então não tenha dificuldade se você se sentir atraído pelo seu marido. Isso é bom. Pela sua esposa jovem, você que se sente atraído pela menina, pelo menino, isso é bom, não é pecado. O pecado é o que você vai fazer com isso, com esse sentimento, né? 3. Alguma pergunta aqui? Alguma colocação? Né? Se tiver experiência para contar, não conta aqui, por favor, tá bom? Princípio 3. Homens e mulheres se relacionam sexualmente sem culpa, numa relação de aliança e maturidade. O texto: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Quando a gente pega um texto desse, que não é um texto científico e jornalístico, a gente amplia a nossa visão sobre o texto, entendendo que esse nu não é somente um nu físico, mas é também um nu emocional, mas é também um nu espiritual. Não tinha nenhum obstáculo e não precisava nenhuma máscara para esta relação entre este homem e mulher. E por quê? Por causa do versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nenhum outro verso na Bíblia foi citado por Moisés, o grande líder e profeta e legislador de Israel, Jesus, o grande elo entre a fé judaica e a fé cristã e o Deus encarnado, e o apóstolo Paulo, o grande teólogo do primeiro século. Esse texto foi citado por Moisés, foi citado por Jesus, foi citado pelo apóstolo Paulo. Isso significa que foi citado por mais de 2000 anos como um princípio importante da sabedoria judaica cristã. Vamos entender o que esse texto quer nos ensinar, para a gente ir para a finalização? Esse texto fala sobre intimidade. O homem e a mulher precisarão ter intimidade. Para isso, eles precisam o quê? Deixar pai e mãe e se unirem. E se tornarem uma só carne. Então, o primeiro princípio, primeiro passo aqui, o homem deixará pai e mãe. Naquela cultura, quando do casamento, as mulheres muitas vezes iam morar com as famílias dos homens, né? A cultura antiga, né? As famílias eram muito maiores. Então, por exemplo, eu fosse casar casando com a Gleice viria para a minha casa, eu vivo ali com os meus pais. Não era assim a cultura antiga? Essa coisa de família nuclear, uma coisa bem nova. Então, pastor, de que esse texto está falando? De que esse texto aí está falando? Né? Quando um casal é formado por um homem que está pronto para assumir responsabilidade de ser marido e pai, ele está pronto para o sexo. Vou repetir, meninas, meninos, quando um casal é formado por um homem, o que é homem?
Alguém que está pronto para assumir responsabilidade, ser marido e pai. Ele está pronto para o sexo. Quando a menina está pronta para ser mãe, para ser esposa, ela está pronta para o sexo. Então vamos lá. Sexo é bom. Deus criou o sexo para vivermos com a maior intensidade possível. Fazer sexo é bom. Não é pecado. Deus não fica do lado de fora da porta. Deus se alegra quando um casal que tem compromisso fazem sexo, se amam. Mas sexo não é para meninos, sexo não é para meninas. E esse é um grande problema da nossa cultura. Um programa, por exemplo, como Malhação, que é um programa para adolescentes, fala sobre sexo, dizendo que sexo pode ser praticado por meninos e meninas. Que precisa ser praticado responsavelmente. O que é responsavelmente? Tem que usar camisinha. Com esse fundo musical, falando sobre esse assunto, hein? Depois do almoço, não sei não. Os casais aí, né? Sexo é para homem e mulher, não é para menino. E você sabe que o menino deixou de ser menino quando ele está disposto a deixar pai e mãe e assumir um compromisso com você, menina. Já falei isso aqui, meninas, vocês querem ver um menino assumindo responsabilidade e virando homem? Não dê sexo para ele. Meninas, vocês querem ver os seus namorados crescendo e assumindo responsabilidade, virando homem? Não dê sexo para ele. Isso é sabedoria bíblica. Não dê sexo para ele, isso é sabedoria bíblica. O pai de Provérbios dá vários conselhos a seu filho. Eu alinhei aqui 5 conselhos que o pai de Provérbios dá ao seu filho. Filho, eu sei que o seu desejo é crescente e quase que incontrolável. Filho, eu sei que Deus colocou isso em você. Eu sei que Deus fez você assim, com desejo. Mas Deus te fez assim para que você queira crescer, para que você queira se desenvolver e se tornar um homem. O que acontece hoje, irmãos? Homens, meninos com 40 anos, que não deixam de ser meninos e continuam dependendo dos seus pais. Sabe por quê? Porque as meninas não disseram para ele, ó, você quer sexo, primeiro você tem que ter um compromisso comigo, primeiro você tem que se tornar um homem. E aí é muito fácil ficar na casa do papai, né? Sendo sustentado pelo papai. Quando eu tenho uma namorada e eu tenho sexo à vontade com ela, para que eu preciso me tornar homem? Continuo sendo um meninão da mamãe. Quando eu quero, eu pego minha namorada, saio com ela, passo a noite com ela, depois eu volto para minha casa e tenho o meu quartinho com a minha televisão. Se eu trabalho, eu gasto todo o meu dinheiro e não tenho conta para pagar em casa. Se eu não trabalho, eu peço uma mesadinha para o papai. Meninão da mamãe e do papai. Não cresce. E hoje nós temos, dentro da nossa cultura, agora o fundo musical virou isso aí, né? E hoje nós temos dentro da nossa cultura esse tipo de coisa. Homens, meninões de 30, 40 anos, né? Que acham melhor ficarem dentro da casa de seus pais, né? Por quê? Porque não precisam sair, né? Filho, não se deixe controlar e enganar por este desejo.
O problema não é o desejo, o problema é o que você faz com o desejo, é o problema como você lida com o desejo, o problema é quais são os ensinamentos que você tem e que você absorve em relação à sexualidade. 3, filho, rejeite o caminho que lhe é oferecido pela cultura. Qual o caminho? Matar o desejo. A nossa cultura é uma cultura hedonista. O que é a cultura hedonista? Do prazer. Então, o que a cultura hedonista diz? Está com vontade? Faz. Está com vontade? Seja feliz e faz. Está com vontade? Mata a sua vontade, mata o seu desejo. Está com vontade de sexo? Sai, arruma um parceiro e vai lá e faz sexo. Sabedoria bíblica diz, não faça isso. Isso vai acabar com você. Não faça isso, isso vai destruir a sua vida. 4, filho, uma esposa é um presente de Deus para um homem. Eu diria, o marido sábio também é um presente para uma mulher. Que o provérbio fala com o homem dentro de uma cultura patriarcal, né? Mas isso aqui vale para os dois lados. 5, filho, deleite-se nos seios da mulher da sua mocidade. Veja como Deus fala sobre sexo o tempo todo. É bom que você encontre esta mulher e que você se deleite nos seios dela, ou seja, que você viva uma sexualidade intensa com essa mulher. Isso é bom. Isso é vontade de Deus para a sua vida. Dentro dos 3 passos do último princípio, que homens e mulheres se relacionam sexualmente sem culpa, numa relação de aliança e maturidade, o homem deixará pai e mãe, o homem se unirá à sua mulher, né? E aqui união física, união emocional, união espiritual, tá? E eles se tornarão uma só carne. A prova de que o sexo não é um ato banal e corriqueiro, como tem sido tratado dentro da nossa cultura, é que a perspectiva bíblica é que o homem e mulher que fazem sexo, quando se levantam, não são mais os mesmos. E aqui vai um princípio importante, porque dentro da cultura que banaliza a sexualidade, em que os adolescentes, os jovens, saem para a noitada, para a balada, e querem arrumar, o homem quer arrumar o maior número de parceiras possível, para ele poder contar para os amigos, peguei fulano, cicrana, beltrana, não é assim? Não é? Galera aí, chega na roda dos amigos, peguei geral. Dentro da cultura de banalização da sexualidade, perceba, essa banalização é uma banalização promovida por uma cultura que capitalizou a sexualidade, porque sexo gera dinheiro, porque a indústria pornográfica gera milhões e milhões, porque a indústria de sex shops, né, que não tem problema quando você, quando você, dentro da sua intimidade com a sua esposa, você, né, não vejo dificuldade em você ter alguma coisa para ali excitar ou trazer alguma, né, situação, mas que funciona também muito por causa das relações extraconjugais, porque a banalização da sexualidade, ela favorece a capitalização, dinheiro, e tem muita gente ganhando dinheiro, e muito dinheiro, com a banalização da sexualidade. Deus diz o seguinte, não é banal, não é banal, é sério. Quando você se deita jovem com uma menina e tem relação sexual com ela, vocês se levantam, não são mais as mesmas pessoas. Não são mais as mesmas pessoas. São parte um do outro. Agora são parte física, porque quando você se relaciona
fica partes tuas na menina, fica parte da menina em você. Emocionalmente, vocês têm uma ligação. Portanto, não é banal, é profundo, se tornam uma só carne, diz o texto. E aqui, irmãos, há uma resposta que muitos terapeutas não conseguem descobrir, terapeutas que não conhecem a espiritualidade bíblica. Qual é? À medida que a geração se envolve com a cultura da banalização da sexualidade, as pessoas se tornam emocionalmente verdadeiros mosaicos. Então, jovens que tiveram uma educação e viveram dentro da cultura da banalização do sexo, tiveram inúmeras parceiras sexuais, quando chegam no seu casamento, estão com a sua vida emocional fragmentada, e no que diz respeito à sexualidade, terão dificuldade na sua relação sexual com sua esposa. Por quê? Acha que ter relação sexual com inúmeras pessoas, sem compromisso, viver a vida sexual banalizada, que isso é só chegar, deitar, fazer sexo e ir embora? Não, não é só isso. Não é simples assim. É isso que a cultura tenta nos impor e inculcar na nossa cabeça. No entanto, quando eles se deitam, se tornam uma só carne. E pessoas hoje, totalmente doentes na sua vida emocional, sobretudo em relação à sexualidade, não conseguem perceber a razão de suas doenças. Mas a razão de suas doenças, justamente, precisam ser curadas emocionalmente, deste mosaico que está dentro delas, né? Então, para Deus, o ato sexual é um momento importantíssimo. Não é banal. Por isso deve ser vivido numa relação de compromisso e aliança, que é, para nós, o casamento. Compromisso e aliança com a pessoa com quem eu vou viver, com quem eu tenho esse compromisso. Ok? Pergunta? Não? Pode falar, gente. Pode falar sobre sexo dentro da igreja. Não tem problema não. Então, para a gente refletir e praticar, casais, Deus quer que você viva no casamento o prazer sexual. Deus quer. Quem diria que você ia sair daqui com essa afirmação? Deus quer isso, sim. É presente de Deus, mas para ser usado no contexto da aliança. Mais jovens, para ser usado no contexto da aliança. E não é porque Deus está falando e porque o pastor está falando, não. É melhor para você. É o melhor para a sua vida. A menina vai achar, pastor, se eu não der sexo para ele, ele me larga. Deixa ele embora. Mas eu amo. Esquenta não, daqui a pouco isso passa. E você procura um jovem que queira ser este homem, porque este jovem que quer ser o homem é que vai te fazer e que te dá uma vida como esposa e pai muito melhor. Mesma coisa o menino hoje em dia, né? Pastor, se eu não fizer sexo com a minha namorada, ela vai me deixar. Deixa ela embora. Explica a ela. E deixa ela embora, se ela não quiser. Procure alguém que tenha este compromisso, esse desejo de crescer em compromisso com você. É difícil, pastor? É difícil, muito. É difícil.
Eu nunca ouvi uma palestra dessa quando eu era adolescente. Nunca. E eu tive relação sexual antes do casamento. E eu me casei, veio Larissa, e eu quebrei a cara. Nunca ouvi uma palestra dessa. Então dê importância, pena que nem todos os adolescentes jovens estão aqui, mas dê importância a isso. Eu quebrei a cara. Quebrei a cara bem quebrada. Né? Mas, infelizmente, eu nunca ouvi uma palestra sobre essa dentro da igreja. Quando eu ouvia sobre sexo, sexualidade, era só fora. Né? Os amigos na escola. Né? Os pais tentaram, mas com as dificuldades, de muitas vezes, do tabu de falar sobre sexo. Né? Então, muitas vezes, a gente não tinha, a gente não tinha essa oportunidade. Hoje a gente tem e fala abertamente sobre sexualidade. E você pode estar achando assim, caraca, pastor, tá que maluquice. Então você vai sair daqui hoje e não terá desculpa que tive aqui. Fiz meia culpa aqui, embora a culpa fosse toda minha. Fiz meia culpa e disse que tive relação sexual antes do casamento. E que talvez um dos motivos seja que na minha igreja ninguém te falava sobre isso, sobre sexualidade. A culpa é toda minha, independente disso. E a consequência foi toda minha, independente disso. Mas você não poderá dizer que não ouviu sobre isso. Vamos fechar com esse versículo, Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste século. Paulo escreve aos romanos. Não se amoldem ao padrão desse sexo. Não se amoldem à cultura da sexualidade, na cultura vigente. Mas transformem-se. Reajam. Rompam com a cultura. Como? Pela renovação da sua mente. Quando eu ouço a palavra, quando a palavra me é exposta, eu a absorvo, eu a entendo, eu a acolho e a minha mente é transformada. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é revelada pela Escritura Sagrada. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe e nos ajude